a gente agora parte para já um aspecto prático, né? Mais prático do nosso projeto de pesquisa. Então, etapa, eu acho que amanhã a gente não viu isso aqui, e justamente nessa semana foi o feriado. Não lembro de ter visto isso com vocês, Vi? Eu acho que não, né? O cronograma, sim, professor. Viram? Vimos, tá? Então, à noite, nós também acho que já vimos, né? Eu acho que não tem, então, mistério com relação ao cronograma. Vocês devem elaborar um cronograma em formato de uma tabela. Na linha de cima, vocês vão colocar a atividade mês na primeira coluna e nas demais colunas, vocês vão colocar na primeira linha os meses, né? E eu sugiro que vocês coloquem a partir de agosto de 2020, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, incluam dezembro aí, né? Para contar o... E aí vocês, na primeira coluna à esquerda, vocês também colocarão em cada uma das linhas aqui a atividade que vocês vão desenvolver. Então, nós sugerimos aqui, né, inicialmente a escolha do tema, depois colocamos a justificativa, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, no final colocamos a redação, mas vocês podem detalhar mais coisas que vocês, por acaso, se dediquem a fazer, né? E aí depois vocês vão colocar um X, que vai, né, indicar os meses que vocês vão fazer cada uma dessas atividades. Então, eu acho que não tem grandes dúvidas a esse respeito, né? Tem? Não, professor. Quanto a isso, está tranquilo. Certo? O cronograma, ele é seguido do material usado na pesquisa. Então, outra vez, nós estamos trabalhando como um trabalho hipotético, né? Vocês não ainda vão fazer a pesquisa, mas vocês têm condições de montar aqui aí uma relação com os materiais que vocês deverão utilizar na realização da pesquisa de vocês, tá? E aí vocês fazem logo abaixo do cronograma, na mesma folha, né, vocês coloquem o material que vocês utilizarão na pesquisa futura. Então, descrevam todos os materiais que vocês poderão utilizar para realizar essa pesquisa, né? Certo? Eu acho que também aqui não tem nenhuma dificuldade de compreensão, não é? Certo? Ou tem? Tranquilo, professor. Então, Perfeito, professor, perfeito. maravilha, né? Muito bem. A metodologia, né? Então, outra parte do projeto de pesquisa, eu acho que aqui é um pouco mais, né, difícil, né? Por isso que eu também resolvi simplificar. Então, eu estou seguindo as regras do trabalho metodológico, mas eu estou simplificando isso para nós. Então, o que vocês vão escolher agora aqui na metodologia? Vocês vão escolher um paradigma, e vocês têm 3 apresentados aí no livro digital de vocês, né? Vocês têm o positivismo, o estruturalismo e o materialismo dialético, né? Então, vocês vão escolher um dos 3 paradigmas. E vocês vão indicar se vocês farão uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa, ou, né, utilizarão, né, as 2 técnicas, mas vocês precisam me explicar
como vocês vão usar isso no trabalho. Então, a dificuldade, eu acho que está nesse sentido. Como é que vocês vão associar os paradigmas da ciência e as técnicas de pesquisa utilizadas na futura pesquisa de vocês, né? Então, vocês têm que associar as duas ideias aqui. E isso vai compor uma outra parte do projeto que se refere à metodologia científica. Entendido aqui agora? Sim. Perfeito, Muito professor. Agora começamos outra parte. Vocês, ao final do projeto, vocês vão ter que me apresentar um sumário, tá? E esse sumário é sumário proposta. Por quê? Sumário proposta. Vocês ainda não fizeram o trabalho de pesquisa, vocês não escreveram esse trabalho, né? Mas vocês já têm que começar a pensar como é que seria a estrutura dele. Então, aqui é um momento em que vocês vão montar, né, o esqueleto do futuro trabalho monográfico de vocês, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para, vamos dizer assim, tornar a situação mais visual, né? Para nós entendermos melhor. Vocês têm aqui no sumário proposta, né? Vocês vão colocar, então, a apresentação, o primeiro capítulo do trabalho monográfico de vocês vai ser obrigatoriamente a introdução, desculpem, tá? Vocês vão ter um primeiro capítulo como introdução. E depois vocês vão ter, né, que especificar quantos capítulos existirão nesse futuro trabalho de vocês. E quais, né, serão os títulos de cada um dos capítulos, certo? E, ao final, a última parte será denominado de considerações finais, né? Vocês não fazem conclusão. A conclusão, ela só existe na tese, né? Porque a tese, ela é de exclusividade criativa do próprio autor. Quando não se trata de um trabalho de tese científica, nós não podemos ter conclusão. Então, os demais trabalhos científicos, eles terminam com considerações finais, né? E o último item, que não está aqui aparecendo claramente, tá? Essa parte que indica os slides em cima, mas é a bibliografia, né? Ou as referências bibliográficas, tá bom? Então, vocês vão ter que pensar como será a estrutura do futuro trabalho monográfico que vocês apresentam. E vocês vão ter que colocar, né, o nome desses capítulos todos também como uma outra parte do projeto de pesquisa de vocês. Entendido isso? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Uma dúvida. Uhum. Eu fiz meu sumário dessa forma, só não coloquei as considerações finais. Precisa colocar a página? Porque eu coloquei. Não. Você está fazendo um sumário que é um sumário proposta.
Então, Certo. você não tem como definir quantas páginas você irá escrever na introdução, né? No capítulo Sim. 1º, no 2º, no 3º. Né? Então, você não tem como preparar um sumário fechado. Certo? Entendido. E por isso que ele se chama sumário proposta. Você está Tá bom. propondo isso aqui. Né? Não necessariamente você vai ter que fechar o trabalho nisso aqui, né? Você pode alterar, mudar os capítulos de ordem, né? Menos a introdução e as considerações finais, tudo. Se você não vai poder mexer, porque a ordem é sempre esta. Mas Tá bom. depois você vai poder alterar. Só que você tem que fazer uma nota de sumário agora. Entendido isso, gente? Entendido. Ninguém tem dúvida nenhuma? Ô, professor, eu tenho uma. Diga. Pelo que eu entendi, então a gente só vai fazer assim o sumário em si. A gente não vai ter que fazer, sei lá, um pequeno resumo de cada capítulo, uma introdução. É só mesmo especificar o sumário, certo? Nessa parte do sumário proposta, sim. Tá? Ok. Porque você está fazendo uma projeção do que você poderá apresentar. E por que isso é utilizado? É para organizar o aluno, né? Então, para que ele não chegue no momento de redigir o trabalho e diz assim, eu não sei por onde, como eu vou começar. Normalmente é isso que acontece, né? A gente não sabe como iniciar a redação. E aí você vai o quê? Vai pegar no seu projeto, posta que você, né? Aí diz assim, bom, então vou me basear naquele sumário proposta. E aí se eu precisar alterar, não tem problema. Por quê? Porque isso é só uma proposta. Eu não estou preso a ele, Ok. tá? Tá claro? Professor, Hum. após o sumário, né, ele vai ser colocado antes do que a gente já fez, tipo a apresentação do tema e tal, né? Não. Isso aqui é um sumário proposta, não é o sumário do projeto. Depois eu vou mostrar para vocês qual vai ser o sumário do projeto. Eu ainda estou mostrando o que o projeto tem que ter. Entendido? Então ele vai vir depois da metodologia que a gente fez, do cronograma Sim. Ele vem lá para o finalzinho. Aí eu vou Ok. mostrar mais à frente como é que vocês vão arrumar tudo isso que é isso. Agora já tem um plano completo. Vamos ver como é que a gente vai arrumar isso. Professor, Oi, Franciele, Amanda. todos. Professor, duas dúvidas. É do colega nosso, Rodrigo. Ele está trabalhando agora, pediu para me perguntar por senhor. Ele quer saber se o fichamento de agora é o mesmo, com as mesmas características do antigo, do primeiro que nós fizemos. O fichamento, ele tem a mesma estrutura. Como é que eu vou fazer o fichamento? Isso. Eu vou identificar a obra que eu vou fichar. Né? E aí eu tenho que trazer a ficha catalográfica. Depois eu vou ter que descrever quantos capítulos tem esta obra. Depois eu vou resumir cada um dos capítulos. Eu vou fazer a minha análise crítica sobre, não é? Isso está claro ou não? Ok, professor. A próxima dúvida, só para Ah, confirmação, no dia 28 agora, é para enviar por e-mail o pré-projeto e o fichamento, e o projeto não tem data marcada, correto? não, vocês estão confundindo as coisas. Vocês vão agora
vocês já vão finalizar o projeto. O pré-projeto foi no primeiro bimestre. Agora vocês acabam o projeto. Então, esqueçam o pré-projeto, que ele não existe mais. Ele se transforma num projeto. E o fichamento. Tá? Mas eu vou prorrogar essa data. Isso está claro? Ai, até que enfim, uma notícia boa. Gostei da parte de prorrogar a data, gostei. Isso, Ficou mas eu só mais vou claro prorrogar ainda. às 21 horas e 59 minutos e 59 segundos. Então vocês têm que ficar até o final. Nossa, professor, isso também, isso é para segurar a gente na sala? Não, é metodologia. Tudo na sua ordem. Agora ficou claro, viu, professor? Essa prorrogação. Muito bem. Então, agora vocês vão acabar o projeto de pesquisa, né? Que ela já está propriamente no fim. Além do sumário proposta, vocês só vão acrescentar as referências bibliográficas, né? Que vocês devem ter pesquisado. Eu pedi, eu acho que na última aula, que vocês pelo menos trouxessem uns 10 livros como referência, certo? Então, vocês fecharam, né? Então, o trabalho que vocês vão me apresentar agora se chama projeto de pesquisa, de um lado, e o outro será o fichamento, tá? Entendido? Quem ia falar que eu cortei? Eu, Ana Lúcia. Oi, Ana. Na última aula, você disse que não iria pedir pra gente a parte da bibliografia, porque você entendia que não tinha como, porque tá todo mundo iria ter que buscar só na internet. Aí você falou que não iria pedir essa parte. Não, o que eu não ia pedir para vocês é que vocês fizessem as referências todas com uma regra, né? Porque justamente as regras de citação a gente vai estudar na próxima semana, né? Então, se vocês forem esperar as regras de citação, vocês vão ter que aguardar mais uma semana, e eu não sei se vocês encontram essas regras todas disponíveis na internet. Então, eu passei para vocês algumas cópias e alguns alunos disseram. Então, eu não tenho como fabricar agora, neste momento, as regras. O livro digital de vocês, ele traz até um vídeo em que ele indica, né, as regras, ele explica e tudo. Então, é nesse sentido que eu falei sobre a arrumação dessa bibliografia. Eu vou dar algumas orientações para vocês, mas eu não vou exigir de vocês arrumarem a bibliografia exatamente assim, tá? Porque ela tem alguns detalhes, eu acredito que é preciso que a gente trabalhe melhor, né, esses detalhes. Foi isso que eu disse. Agora, o que eu pedi é que vocês trouxessem aí algumas obras, né, que vocês citassem obras que vocês vão inserir no projeto de vocês, tá? Alô? Ok, professor. Tá bom? Ok, professor, obrigado. Entendido isso, gente, tá? Compreendido, professor. Olha, eu tô achando os alunos dos últimos semestres, eles entram em crise existencial quando a gente fala desse sumário proposta e vocês entenderam tudo. Eu tô até desconfiando, tem alguma coisa por trás. O caso é sério, viu, professor? Professor, Eles enrolam no cronograma, o cronograma é a parte mais complicada de todo o projeto. Eu não entendo por quê, mas o cronograma é a parte mais complicada, vocês entenderam. Sumário proposta, vocês entenderam. Então, vocês entenderam tudo. Eu vou até entregar uma estrelinha de ouro para cada aluno. O caso é sério. O caso é sério. Professor, só para fechar, o tema é livre, correto?
Não, o tema foi o que vocês escolheram no primeiro bimestre. Então, só fechando o raciocínio, o que fizemos é um pré-projeto, esquece ele porque já virou projeto, isso aqui é a continuidade, correto? Sim, exato. Show. Mas continua no mesmo trabalho, professor? Sim. É o mesmo trabalho. Só que agora vocês vão fechar. Vocês passaram um semestre inteiro elaborando um projeto de pesquisa. Então a gente vai entregar o projeto e o pré-projeto e o projeto, né? Não, o pré-projeto foi o que a gente fez. Ô, professor, é para a gente pegar então e... Agora vocês vão finalizar com essas outras etapas. O conjunto se chama projeto de pesquisa. Na verdade, é um trabalho só. Isso. Só que a gente fez um pré-projeto e o que o senhor está passando agora é simplesmente a continuação do que já fizemos. Exatamente. Fechou. É isso aí, professor. Pau no gato. Professor, eu não podia falar que vocês iam me entregar um projeto no primeiro bimestre porque ele não estava completo. Então, como é que a gente chama professor, isso? Projeto. Agora vocês vão acabar o trabalho. Então, agora sim vocês me entregam o projeto de pesquisa. Diga. Professor, o primeiro, o senhor falou no início, antes do colega aí falar, o pré-projeto, ele não tem nada a ver com um projeto. Vamos fazer um projeto agora. O pré-projeto, ele acabou, encerrou. Não, o assunto e continuação, né? Mesmo assunto e continuação. Não, negativo. Não falei. Pelo que eu entendi. Não, pré-projeto, projeto. Não. O que eu falei é que agora vocês vão finalizar o trabalho que vocês começaram no início do semestre. Então, isso tudo é um trabalho só. Vocês vão me apresentar um projeto. O pré-projeto de vocês, ele já acabou. Vocês vão finalizar com o pré-projeto. Né? Não, gente. Vai juntar. É isso. Ele está completo. Então, vai só juntar, gente. O que ele está passando agora com o pré-projeto que a gente iniciou. Exatamente. Então agora ele se transforma num projeto. Antes ele não podia ser um projeto, porque ele estava pela metade. Então eu não posso chamar aquilo que está na metade de projeto. O que a gente chama? Pré-projeto. Agora eu vou completar a outra parte, como se eu tivesse uma bola, eu estou dividindo ela ao meio. Primeiro bimestre, eu apresentei a metade, né? Uma banda, a banda esquerda. Agora eu estou completando essa volta e vou ter as duas partes. Então, a primeira parte se chama pré-projeto. Agora eu vou apresentar o meu professor, só deixa eu concluir. Só deixa eu concluir, professor. Só eu concluir a parte para me entender. E os colegas aí, deixa eu falar. Professor, o projeto, o pré-projeto, eu preciso fazer o mesmo tema no projeto? É isso que eu quero saber. Entenda uma coisa. Você fez metade do trabalho completo. A primeira metade. Então, você não vai alterar nada. Você vai acrescentar algo que você não tinha feito ainda. Mas você não vai mudar as coisas. Você vai completar. Então, isso eu entendi. Então. Eu entendi isso daí. Eu quero saber se necessariamente eu posso mudar de opinião e fazer isso ou não. Ou tem que ser baseado no tema que eu escolhi anterior no pré-projeto. Se você for mudar, você vai ter que mudar tudo desde o início. Correto. Então, você vai ter que fazer um novo tema, uma nova justificativa, tá? E nas novas hipóteses, você vai ter que fazer novo objeto, você vai ter que refazer tudo desde o primeiro momento. Você não vai poder me apresentar um pré-projeto com base num tema, outra parte do tema. Você vai ter que refazer desde o primeiro momento. Entendido? Correto, era só isso que eu quero. Então tá valendo. Se eu fizer
um projeto com outro tema está valendo, sem problema. Sim, desde que você mude tudo desde o primeiro passo. Eu entendi, professor. Muito obrigado. Era isso que eu queria saber. Eu não posso ter metade do trabalho com referência a um assunto e o complemento desse trabalho não vai ser o complemento, porque ele vai ser completamente diferente. Aí você vai ter que mudar tudo desde o início, porque você está completando a volta, né? Então você tem que fazer tudo outra vez, conforme você queira, mas tem que fazer tudo de novo. Entendido isso? Correto, professor. Obrigado e obrigado à sala aí. Professor. Oi. Só para complementar, estava esperando o senhor explicar aí para o colega aí, que ele não estava entendendo. Só para complementar, é só imprimir o trabalho que nós já enviamos, que é o pré-projeto, e dar continuidade com as suas explicações aí conforme o slide. Fechou. Sim. E aí eu vou colocar o sumário agora do projeto para vocês. Perfeito. E aí vocês vão ter que montar, mas vocês têm que seguir a regra da metodologia. Aí lá vai estar escrito o que vocês precisam colocar num projeto de pesquisa, tá? Então, agora vocês vão organizar tudo o que foi feito no semestre inteiro. E aí vocês vão me apresentar, então, o projeto. Pronto. Tá? Isso ou não? Ainda? Tranquilo, professor. Beleza, professor. Tá? Ótimo. Professor, por favor. Oi, Eduardo. O senhor vai mandar tudo isso para a gente, esses slides, da forma como o senhor quer, né? Sim, eu já mandei o da... eu acabei de ver. Sim, eu já acabei mandei. de ver. Esse aqui, eu acho que eu mandei para, pelo menos, para o povo da manhã, eu acho que ele está completo. Porque o da noite, eu não consegui abrir esse slide. Não sei se vocês lembram que eu queria abrir, eu não consegui. E nem fiz o compartilhamento da tela, não deu. Mas aí eu posso mandar. Professor, por favor, em PDF. Outra pergunta, professor. Por favor, em PDF. Por favor. Esse arquivo de PPTX ele não aí, ó. Tá. Diga, quem vai falar agora? Posso falar? Pode falar. Então, eu pretendo fazer uma revisão bibliográfica, literalmente, né? Na metodologia, então, você coloca. Eu vou fazer a revisão bibliográfica. Sim. Eu vou usar vou usar um depositório da USP, da Faculdade de Direito da USP. Eu já pesquisei. A pergunta, na verdade, lá na bibliografia, o senhor já quer esse material ou eu não preciso colocar agora? Não, né? Não, eu quero. Eu só não quero que você organize com rigor, vamos dizer assim, tá? Por quê? Por causa das regras. Eu não sei se vocês conseguirão ver todas essas regras, tá? Então, tem regras que estão no vídeo de vocês, eu não sei como é que vocês estão tendo acesso a isso. Então, mas aqui está no vídeo que o livro digital sugere, ela está boa, viu? Tá bem organizado, tá fácil de compreender as regras da BNT. A questão é que alguns alunos, eu acho que não têm acesso à internet como é que se diz? A banda larga. Entendi. Então, isso não precisa se preocupar com isso. Ok, perfeito. Tá? Então, assim, a gente vai ver isso na aula. Eu não sei quais são as condições de cada aluno, tá? Perfeito. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu não tenho, assim, como exigir de vocês uma rigidez nessas regras, tá? Perfeito. Mas aí, o que eu pedi é que vocês, pelo menos, me entregassem 10 referências. Porque aí vocês têm, pelo menos, a forma do trabalho, né?
A minha preocupação maior é que vocês compreendam toda essa montagem do trabalho, né? E vocês tenham um modelo e vocês levem esse modelo com vocês. Tá bom? Ok, agora, obrigado. Em função de tudo isso que está acontecendo, a gente não pode ser tão criterioso, porque senão acaba impossibilitando até a realização do trabalho. Tá bom? Entendidos, gente? Tá? Professor. Diga. Lá. Então, eu estou assim com a imagem aqui do trabalho pronto na minha cabeça. Eu queria ver se está mais ou menos certo, porque eu sou muito visual. Por exemplo, eu te apresentaria nós. Só preciso que você aguarde um pouco, Maria Luísa, porque você vai ter isso no próximo slide que eu abri. Ai, que bom. Eu achei que era só esse, desculpa. Não. Isso aí eu estou explicando ainda a última etapa, tá bom? Ah, sim. Então tá. Eu só quero saber se vocês realmente não têm dúvida, porque senão eu fecho aqui, aí vocês vão lá para o site da turma e vão surgir milhões de dúvidas. Então eu prefiro que vocês falem para mim, que aí a gente tira a dúvida daqui. Professor. Diga. Só me relembre as considerações finais do trabalho. Essas considerações finais seriam o quê? É que deu uma embaralhada aqui na minha cabeça. Isso. Você não vai escrever essas considerações finais. Você vai apenas o seu sumário proposta. Tá? Ah, sim. Então, isso aqui, você vai apenas trazer o esqueleto, vamos dizer assim, do seu futuro trabalho. Mas você não tem que escrever nada. A única coisa que você vai ter que inventar, elocubrar, né, vamos dizer assim, se intuitivamente captar a estrutura que você gostaria que ele tivesse e nomear cada um dos capítulos dele, né? Mas você vai poder alterar isso futuramente, né? Você pode mudar eles de ordem, você pode mudar os nomes dos capítulos, mas pelo menos você precisa apresentar uma proposta de um sumário para o futuro trabalho que você ainda não faz, ainda não está fazendo esse trabalho, tá? Então aqui você não vai redigir. Não vai ter que redigir apresentação, não vai ter que redigir introdução, não tem que redigir nenhum capítulo, muito menos as considerações finais, que é o final de todo o trabalho monográfico. Tá? Entendido. Entendeu? Ok? Sim. Tá bom? Podemos fechar, então, isso aqui? Aí passamos adiante. Pode sim, professor. Tá? Então, eu vou abrir agora o outro slide. Bom, então agora aqui nós temos a elaboração do projeto em si. Então é como se agora vocês fechassem o projeto, tá? Só um minutinho. E agora? Então, aqui vocês têm as orientações, e esse aqui é o último capítulo da unidade 3 do livro digital de vocês, tá? Se vocês quiserem acompanhar lá, vocês acompanhem pelo livro digital. Vocês têm aqui algumas orientações. Ele
né, menciona outra vez, né, o que significa aí todo o projeto de pesquisa de vocês, tá? Então, nós acompanhamos todas as etapas da elaboração do pré-projeto e agora a finalização com o projeto de pesquisa, conforme está disposto no vocês. E é por isso que a gente não pode avançar, que a gente também tem que acompanhar como está disposto, né, no próprio livro digital, tá? Então, a gente tem que ter essa paciência para fazer o trabalho metódico do pré-projeto no primeiro bimestre e do projeto que agora vocês, vamos dizer assim, finalizam, né? Concretizam o projeto. E vocês têm aqui a informação também, né, sobre as regras técnicas, né? E ele chama aqui atenção para a norma técnica 15.287 de 2005 da BNT, que trata os princípios gerais para apresentação de projetos de pesquisa e define ser esse o documento que descreve a sua estrutura, tá? E vocês vão ter aí elementos que um projeto de pesquisa. Vocês têm elementos que são pré-textuais, vocês têm os elementos textuais e vocês têm os elementos pós-textuais. Tá? Então, o que vocês encontram como elemento pré-textual? Vocês têm como elemento pré-textual a capa. Então, vocês vão ter que apresentar uma capa, né, para o projeto de pesquisa de vocês. E aqui ele traz as características da capa. O nome da entidade, né, o nome do autor, o subtítulo, se houver, aliás, o título, o subtítulo, se houver, e, no final, o local e o ano, né, de depósito do trabalho, que foi mais ou menos aquela capa que nós apresentamos para vocês, logo, né, no primeiro bimestre, tá? Então, aquela capa, ela continua a mesma descrição. Ele indica que o projeto deve ter uma folha de rosto, tá? E ele traz essa folha de rosto como um elemento obrigatório. E a folha de rosto, ela justamente, ela representa isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é isso aqui. Ela reproduz o que está na capa. Vocês conseguem ver aí na imagem? Então, quando a gente abre uma obra, vocês têm a capa e logo em seguida, quando vocês abrem alguma obra, vocês vão ter uma folha de rosto com os mesmos dizeres que vocês encontram na capa, né? Tá? E estabelece o livro digital de vocês que ele é um elemento obrigatório no projeto de pesquisa. Também tem toda a designação. O nome do autor, o título, o subtítulo, né? O local, a entidade em que está se apresentando o trabalho, o ano de depósito desse trabalho, tá? E vocês têm aqui as listas que vão ser inseridas também no início, né, do trabalho. Vocês, se fizerem alguma ilustração, se o trabalho tiver algum desenho, alguma ilustração, vocês terão que apresentar uma lista, né, com todas essas ilustrações. Se vocês forem usar abreviaturas, né, no correr do trabalho, vocês também têm que indicar em lista essas abreviaturas, né? Então, se vocês forem usar metro quadrado, aí vocês vão ter que colocar, né, quadrado.
será designado pelo símbolo e o 2 em cima, né? E vocês têm que fazer uma lista de todas as abreviaturas. Se vocês vão citar a Constituição Federal, por exemplo, aí vocês vão abreviar a menção à Constituição Federal como CF/88. Então, se vocês fizerem alguma abreviatura, vocês vão ter que listar essas abreviaturas. Se vocês utilizarem símbolos, né, aí no pré-projeto de vocês, né, vocês também têm que fazer uma indicação por meio de uma lista de todos os símbolos que vocês utilizarem, né, no projeto que vocês apresentarem, né? E vocês têm aí um sumário do projeto, que é um elemento obrigatório, tá? E ele dá a norma da ABNT que deve ser seguida, que é a 6027. Os elementos pré-textuais, nós temos que considerar os elementos textuais, né, que compõem, vamos dizer assim, o corpo do nosso trabalho, do nosso, agora, projeto de pesquisa. E quais são esses elementos textuais? Vocês têm uma parte introdutória, né, que corresponde ao quê? Ao tema do projeto, o problema que vai ser abordado, as hipóteses de pesquisa, né, e, quando couber, os objetivos que serão atingidos no trabalho. Depois vocês têm que trazer no projeto as justificativas. Em seguida, o referencial teórico que embasa esse trabalho. Depois, a metodologia e os recursos que vocês vão utilizar. E, por fim, vocês têm o programa, né, necessário, a consecução do trabalho. Então, esses são os elementos obrigatórios e elementos textuais de um projeto de pesquisa. E, finalmente, vocês terão os elementos pós-textuais. E aí, o que vocês têm como elemento pós-textuais? As referências, né, bibliográficas. Então, por isso que eu não posso dispensar a referência, porque ela é um elemento obrigatório. Então, mesmo que vocês me tragam poucas referências, que elas não estejam arrumadas, né, devidamente, rigorosamente, vocês devem colocá-las, porque são elementos pós-textuais obrigatórios. E aqui ele descreve outra vez a regra da ABNT 6023, que organiza as referências bibliográficas. O glossário, né? Vocês muitas vezes precisam fazer a indicação de alguns, né, de alguns termos técnicos, e aí vocês vão deixar isso para onde? Para o final, né? Vocês têm um apêndice, né? Então vocês podem trazer ainda depois, né, vamos dizer assim, do corpo, do principal do projeto, vocês podem acrescentar aí alguns anexos, alguns apêndices. Então, vocês têm um apêndice e um anexo como elementos opcionais. E vocês têm ainda aí um outro elemento opcional, que é o índice, né? Vamos dizer que seria uma espécie de um sumário, que pode ser um índice de autores, um índice de citações, né? Vocês têm aí alguns formatos do índice que vão lá para o final do trabalho. E, finalmente, vocês têm aqui, né? Aí eu trouxe para vocês como é que ele está organizado, né? Como é que vocês devem organizar. Então, o projeto agora de vocês, né? Agora que vocês finalizaram tudo, vocês têm condições de me apresentar o projeto. Então,
que deve conter este projeto, né, e como é a ordem deste projeto. Então, vocês vão me apresentar a capa, isso vocês já fizeram, né, da outra vez. Então, isso já está pronto. Vocês vão ter que inserir o sumário do projeto de pesquisa. E, em seguida, vocês têm o tema ou o título do trabalho, tá? Vocês terão que colocar a justificativa em seguida. Em terceiro lugar, vocês colocarão as hipóteses de pesquisa, tá? Depois, o objeto de pesquisa, que é o referencial teórico que vocês, vamos dizer assim, embasam o trabalho. Depois, em seguida, descrever a metodologia, tá? E vocês vão utilizar, em seguida, o cronograma e os materiais necessários à sua concepção. Após isso, o sumário proposta e, por fim, vocês trazem as referências bibliográficas. Então, isso aqui é a estrutura do projeto de pesquisa de vocês. E aí eu trouxe aqui um modelo, tá? Para vocês visualizarem como é que é. Aqui é a capa. Então, aqui, gente, eu coloquei o nome aqui, tá? Mas isso aqui é exemplificativo. E não, por favor, não vão colocar, entre parênteses, nome do aluno, nem tema ou título do trabalho, tá bom? Isso aqui é um modelo. E vocês vão colocar como o que vocês trazem, né? No trabalho próprio que vocês fizeram. Então, não vão transcrever o que está aqui, mas peguem isto como um modelo que vocês vão seguir. Então, Universidade Anhanguera de São Paulo, né? IFE em Campo Limpo, que é a unidade. Dependendo do curso, Faculdade de Direito ou a Faculdade de Administração, tá? E vocês colocarão o nome de vocês, tá bom? Em seguida. Isso vocês também já fizeram. E no meio da página, né, da capa, que compõe a capa, vocês vão colocar, então, o título ou o tema do trabalho. Não sei se alguns alunos conseguiriam definir um título exato para o trabalho, tá? Então, quem não tem um título exato ainda, pelo menos coloque um tema, né, para o projeto. E aí eu dei aqui também são exemplos. Isso não significa que vocês vão copiar o que está escrito, mas apenas para vocês seguirem o modelo, tá? E muito menos não vão me deixar, entre parênteses, o tema ou o título do trabalho, tá bom? Então, direitos da criança e do adolescente, gestão em tempos de crise, tá bom? E no final vocês têm a cidade em que vocês apresentam o trabalho, né? A instituição está em São Paulo e o ano que vocês apresentam, que é 2020. Percebam que há aqui uma centralização, tá bom? O nome, né, da instituição vem em caixa alta, o nome da faculdade, do departamento de vocês em caixa alta, o nome do aluno em caixa alta, o título ele vai ser escrito, né, apenas com a primeira letra em caixa alta, em maiúscula, né? É como se vocês escrevessem uma frase. Então, a primeira letra vem em maiúsculo e os demais em minúsculo, tá? Não precisa ser em caixa alta. A cidade também não é em caixa alta, tá bom? E vocês têm que observar que o tema ou o título do trabalho está no meio da folha. Vocês devem arrumar dessa distância, mas o que determina aí a separação dos espaços é o título que deve ser centralizado no meio da folha, tá? E para cima vocês têm a instituição, a faculdade ou departamento, o nome do aluno, tá? E vocês têm aí uma outra distância, mas o que deve ser respeitado é a centralização
do título ou do tema do trabalho, tá bom? E a cidade e a data são centralizadas no fim da folha. Entendido isso? Entendido. E aqui, finalmente, o nosso sumário, tá? Então, o trabalho do projeto de pesquisa de vocês, ele deve conter o sumário que nós vimos ali naquele outro slide, ele deve respeitar essa ordem aqui. Então, vocês têm a capa, e quando vocês, né, fizerem em seguida a outra atividade, após a capa, será a apresentação desse sumário como está aqui, nesta ordem. Aqui vocês vão colocar as páginas que estão de acordo com a organização do trabalho de vocês. Então, aqui vocês vão apresentar o capítulo 1º será a justificativa, o capítulo 2º, as hipóteses de pesquisa, o capítulo 3º, o objeto de pesquisa, o 4º, a metodologia, o 5º, cronograma e materiais, o 6º, o sumário proposta, que foi aquele que nós vimos há pouco, que é do futuro trabalho de pesquisa de vocês, e, por fim, vocês trarão as referências bibliográficas, tá? E é claro, vocês terão condições, quando finalizarem, verificar onde que está cada um desses capítulos e vocês vão colocar as páginas aqui dele. Entendido isso ou não? Professor, foi assim professor. que eu fiz o meu sumário. Tá. Eu só estou com uma dúvida aqui. Na hipótese de pesquisa, são as mesmas hipóteses do meu pré-projeto? Sim, vocês já fizeram no primeiro bimestre o quê? Justificativa, hipóteses e objeto. E escolheram um tema. Então, até o número 3 aqui já está pronto. O que vocês vão acrescentar? A metodologia, o cronograma e os materiais, o sumário proposta e as referências bibliográficas. Mas uma dúvida. No pré-projeto, nós demos só as hipóteses. Agora, no projeto, eu tenho que colocar as hipóteses e as respostas das hipóteses? Não, porque as hipóteses, você só vai tê-las quando você elaborar o seu trabalho de pesquisa. Não, sim, professor. Deixa eu ver se eu consigo te explicar melhor para mim. Assim, eu já tenho o trabalho pronto. Eu quero saber, nas minhas hipóteses do meu pré-projeto, eu já tenho tudo pesquisado, certo? Eu quero saber se na parte 2, hipóteses de pesquisas... Não, porque o seu trabalho agora, Vanessa, ele é um trabalho de projeto de pesquisa. Mesmo que você já esteja com o trabalho todo pronto, se você responder as perguntas, você está sinalizando que ele já está pronto. Então, você já está misturando o projeto de pesquisa com a monografia. E aí são trabalhos distintos. Então, não é correto. Pode trazer menções. Acredito, né, que esta resposta será nesse sentido. Mas isso aqui, eu acho que é muito complicado para um aluno que está iniciando, tá? Eu não sei. Eu tentei simplificar com vocês toda essa atividade. Então, eu não sei se eu acho que eu deveria ter feito realmente como ela deve acontecer, porque aí vocês teriam que se virar nos 30, né, para fazer. Mas o que eu pretendi fazer é apresentar para vocês a estrutura do projeto de uma forma muito simplificada, né? Agora, vocês querem fazer mais complicado, aí já é uma opção que vocês têm. Eu não posso impedir.
tá? Eu não Mas o projeto tem que ser aqui. É isso aqui que é pedido. E as hipóteses de pesquisa, elas têm as respostas no trabalho de pesquisa, que será feito à frente, né? Sim, era isso que eu você queria saber. pode fazer é trazer suposições sobre essas respostas, mas você não tem condições de responder, porque você só terá certeza das respostas quando você concluir a pesquisa. E, a princípio, você está fazendo apenas um planejamento para um futuro trabalho. Então, não poderia responder as hipóteses aqui, não seria o local adequado. Entendido? Não, entendido. É só isso que eu queria saber, entendeu? Porque lá no pré-projeto, como você falou que no projeto nós iríamos ter a resposta, eu imaginei... No trabalho. Vocês não estão fazendo o trabalho. Sim, eu imaginei que... Isso aí, a gente tem até que ter um cuidado, porque eu não sei qual foi o aluno, que foi até a coordenação dizer que eu estava mandando os alunos fazerem pesquisa de campo e eles não podiam ir porque eles iam pegar Covid. Então, perceba que é algo que tem que ficar muito claro para nós, porque vocês não estão fazendo pesquisa, vocês estão fazendo apenas um projeto, ou seja, um planejamento de uma futura pesquisa, tá bom? E eu não pedi para vocês fazerem pesquisa nenhuma. Não pediu, professor. Eu tô te perguntando porque essa era a minha dúvida, se eu tinha que estar respondendo. Ponto, era isso. Tá bom. Mas professor, ficou bem claro. Professor, diga. Eu tô com uma dúvida, Rogério. Tava esperando o senhor sanar a dúvida da Vanessa. E ouvindo ela conversar com o senhor, eu acabei ficando com um pouco de dúvida. Na parte de que nós fizemos o pré-projeto do primeiro bimestre, isso aí está claro para mim. Na parte que nós estamos fazendo a segunda parte da bola, eu entendi claramente. Mas quando você fala em trabalho de pesquisa, nós estamos falando do mesmo trabalho ou estamos falando de outro trabalho? Não. Você está fazendo um projeto. O que é o projeto? É um trabalho só. Não. São 2 trabalhos, Rogério. Não, Cé, o pré-projeto já foi entregue. Espera aí. Deixa eu agora explicar isso aí. Tá então, bom. Você está elaborando, neste semestre, um projeto de pesquisa, que você vai me entregar agora no final do semestre. Tá? Perfeito. O trabalho de pesquisa, a pesquisa em si, você vai fazer futuramente, tá? Então, você está fazendo uma planta do edifício que você vai construir. Você não vai construir o edifício, você não vai construir a casa agora. Mas você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o planejamento de como será esta casa ou este prédio. Então, você apenas está fazendo um planejamento do seu trabalho de pesquisa futuro, mas você não está fazendo a pesquisa. Entendido isso ou não? Não, isso aí eu entendi. Nenhum aluno tem um trabalho de pesquisa aqui. Ele está apenas fazendo um projeto de pesquisa, que é diferente do trabalho de pesquisa. Entendido isso? Pelo que eu entendi... Você vai fazer, o seu trabalho de pesquisa será o seu trabalho de conclusão de curso. Você fez um trabalho de conclusão de curso agora? Não. Então, você está fazendo um trabalho diferente, que é o seu projeto de pesquisa. Quando você for fazer o trabalho de pesquisa, você terá o trabalho de conclusão de curso. Se você estivesse no mestrado, para você ingressar no mestrado, você vai apresentar um projeto de pesquisa. Quando você acabar o mestrado, você tem que apresentar a dissertação de mestrado, que é o seu trabalho de pesquisa. Se você for para o doutorado, quando você for ingressar no doutorado, você vai apresentar um projeto de pesquisa do doutorado. Quando você acabar o doutorado,
você vai apresentar a sua tese de doutorado, que é o seu trabalho de pesquisa do doutorado. Entendido isso ou não? Então, são atividades diferentes, distintas. Entendi agora. Tá claro. Não, entendi. A gente vai ter que enviar para o senhor, no final desse bimestre, apenas o projeto em si, que é o que o senhor está explicando hoje, perfeito? Isso. Futuramente, que seria o TCC, que é a conclusão, a gente finaliza, correto? Sim, certo. Tá bom, então. Obrigado, professor. Nada. Alguma outra dúvida, alguma outra questão? Professor, me explica melhor esse sumário proposta trabalho. Que vai ser do trabalho futuro? Trabalho de pesquisa. Isso. Eu posso, então, sair dessa tela? Ou alguém tem alguma outra questão aqui? Alô? Oi. Quem fala? É o Glauber. Oi, Glauber, diga. Eu achei que o meu microfone estava funcionando. Eu não estou ouvindo quase. Você pode falar um pouco mais alto? Oi, melhorou? Sim. Diga. Cronograma e materiais é aquela grade que você mostrou, né, na aula passada. Aí. A tabela. Isso. Eu posso concluir que o projeto é uma ferramenta para execução. É isso? Eu não entendi a última parte, Glauber. Eu posso concluir, então, que o projeto é uma ferramenta para conclusão do TCC, né? Os métodos que eu vou usar para... No futuro, trabalho de conclusão de curso. Você não vai fazer nada agora. O que você tem que fazer agora é um planejamento do futuro trabalho de conclusão de curso. Tá? Entendi. Ok? Ok, muito obrigado. Nada. Então, eu vou agora abrir o outro slide para a gente ver só o que a gente tem aqui. Pronto. Aqui nós temos, então, o cronograma, o material e a metodologia e o sumário. Está aqui o sumário proposta. Então, eu tenho que colocar lá no último título do meu projeto, pesquisa, um sumário que eu vou, né, apresentar como uma proposta de sumário do meu futuro trabalho de pesquisa, tá? Que eu não fiz ainda, vou fazer, mas eu já tenho que elaborar aí um esqueleto, como a gente falou, né? Então, como é que eu vou apresentar esse sumário proposta? Eu vou colocar ali, né, no capítulo. Percebam que eu devo guardar uma folha, pelo menos, para cada um dos capítulos do meu projeto, tá? Eu devo sempre guardar em folhas separadas. Eu não posso começar na metade, né, no início, nem no final. Eu tenho que fazer cada um dos capítulos em uma folha diferente. Então, na última sumário, eu vou colocar lá do meu projeto, sumário proposta. E aí eu coloco sumário proposta. A apresentação, o meu trabalho futuro, ele vai ter uma apresentação desse trabalho. Depois, eu
gostaria de fazer uma introdução. Eu coloquei aqui o nome introdução, mas vocês podem tirar essa introdução e vocês podem colocar um nome que vocês gostariam de inserir como o primeiro capítulo do trabalho de vocês, tá? Mas, de qualquer forma, terá que ser um capítulo introdutório, tá? Porque vocês têm que começar o trabalho, né, pela introdução. E aí vocês têm, eu coloquei aqui o capítulo 1º, mas vocês não vão copiar isso colocar o nome do capítulo 1º aí, né? Se eu for falar, por exemplo, sobre os direitos da criança e do adolescente, então eu entendo que o meu capítulo, né, introdutório vai ser, né, noções gerais sobre os direitos da criança e do adolescente. Então, eu não vou copiar aqui introdução, eu vou colocar o nome, né, a definição, a denominação, a nomenclatura que eu acho que deve conter no meu futuro trabalho. Entende isso? O capítulo que vem em seguida, o 2º capítulo, eu vou falar sobre, né, as origens do direito da criança e do adolescente no ECA. E aí, então, eu vou escrever sobre os tratados internacionais que fundamentaram o ECA. Esse vai ser o meu 2º capítulo. Aí eu vou para o 3º capítulo. Não tem que escrever capítulo 2º, capítulo 3º. Vocês vão substituir o que está aqui pelo nome que vocês querem colocar no futuro sumário do trabalho de pesquisa de vocês. Entendido? O último capítulo do sumário proposta, obrigatoriamente, são as considerações finais. Tá? Isso aqui vocês têm que manter, considerações finais, porque é o que fecha o trabalho. E vocês têm, depois, que acrescentar a bibliografia ou as referências bibliográficas. Entendido isso ou não? Sim, professor. Sim, professor. Tá? Professor, Diga. Estou com uma dúvida. Referente à bibliografia, as referências, o senhor quer um total de 10 ou não? Eu posso ter uma quantidade menor? Ou tem que ser 10? Não pode ser uma, né, Isaías? A gente acabou de ver na referências, né, que a gente fez a pesquisa bibliográfica, não pode ser um. Certo, mas tá? Então, veja aí o que você pode caprichar. Fechou, combinado então. Tá bom? Tudo bem. Mais alguma outra questão, gente? Ninguém tem dúvida? Se surgir as dúvidas, pode te perguntar depois no privado, professor? Ô, professor. Se estiver mostrando, que vem as dúvidas. Sabe por quê, gente? Porque se, né, eu for responder para um aluno, eu vou ter que responder para todos os alunos. Entendo. Então, vocês precisam deixar a vergonha de lado e fazer a pergunta. Ninguém está aqui preocupado se vocês têm conhecimento ou não têm. Nós estamos todos aprendendo. Então, assim, eu não sei, eu não entendi, eu digo, olha, não entendi nada, Eugênio, né? E aí eu falo outra vez, eu explico aí. Mas é preciso que vocês falem agora, né? Diga, Sabrina. Foi você que estava com as... Então, isso. Então, eu vou colocar lá, sumário e proposta. E aí eu vou elencar todos os capítulos que eu quero do meu futuro pré-projeto. Somente isso. Ou, tipo assim, eu vou colocar... Isso, do meu futuro trabalho. Isso. Sim. Então, eu vou colocar somente isso no sumário proposta, nada mais. Só, não tem que escrever nenhum, não vai pensar,
alguns alunos pensam que eles vão ter que escrever aqui o trabalho. Não. Isso aqui é um sumário só. Você só vai escrever o trabalho quando você for fazer o seu TCC, o seu mestrado, o seu doutorado. Aí sim é que você vai seguir o sumário e aí você pode alterar, né? Futuramente a gente não sabe o que vai acontecer. Não foi o Clóvis, aí, foi o Clóvis que quis mudar tudo. Você pode querer mudar tudo lá na frente. Você pode, tá? Certo. Então, se eu tiver agora, se eu já tiver assim, uns 10 capítulos, eu posso elencar todos os capítulos somente muito pronto. Bem. Isso. Certo, beleza. Tá? Mas não vão escrever, não é para escrever, só o nome lá do capítulo. Certo, só o capítulo, certo. Alguma outra questão que vocês tenham aí, alguma dúvida? Ah, sim, a data na nossa prorrogação, o fato mais importante desta nossa aula, né? Segundo vocês colocaram, deixa eu só ver o calendário aqui, a gente vai prorrogar para vocês entregarem no dia... entreguem para mim no dia 3 de junho. Vocês ganharam mais uma semana. O professor. Oi. Como é que é essa entrega? Porque, tipo, possamos dizer por que e-mail. Professor. Por e-mail? Uhum. Porque, assim, ó, o que eu... A gente não pode se encontrar ainda. Primeiro bimestre, eu pedi tudo. Primeiro, eu não tinha conexão com a internet, eu estava sem. Né? Eu estava em obra, enfim. Né? E segundo, eu vim ter a segunda aula agora com a... Eu entrei em contato com a Daniela, enfim, ela me deu o link para mim estar acompanhando as aulas. Entendi. Estou raciocinando tudo, aí que vocês estão entendendo, eu já tenho que fazer tudo. Isso aí, do pré-projeto até o projeto e mandar. Isso, né? Vou me perguntar até agora como é que eu vou encaminhar esse trabalho. Não sei se tem algum link lá no portal do aluno, entendeu? Não, para me entregar, né, vocês também vão ter que usar as ferramentas digitais, né? Mandem para o e-mail. Você é do primeiro ou do segundo, Jorge? Da manhã ou da noite? Noite. Então, a representante é a Sara. Você conhece a Sara? A Daniela pegou meu contato, passou para ela lá para me colocar no grupo, mas até hoje não aconteceu nada, passei de novo. Enfim. Eu vou pedir para ela, então, e aí vou falar depois também com a Dani, para que você possa se integrar, porque todos os slides eles foram passados e nós também, né, temos um canal aí da gravação das aulas. A Dani criou um canal no YouTube, né? Então os alunos podem ir até lá para ver as aulas gravadas. E eu acho que ela encaminhou. Você consegue tirar as suas dúvidas, né? E mais ou menos aí as atividades que nós fizemos. Ok, eu vou entrar em contato com ela. Tá bom? Tá bom, Professor. Oi, Rogério. Professor, eu peço desculpas aí porque eu perdi praticamente todas as suas aulas, né? Tive todas as suas aulas. Então, por isso que eu estou perguntando bastante. O senhor me desculpa por perguntar. Não. Eu não tenho problema com pergunta. Porque eu aprendi uma coisa, a gente tem que ter qualidade na informação. E uma coisa que o senhor tem, eu falo aqui para todo mundo ouvir, é que o senhor tem qualidade na informação. E eu tive um problema nas aulas, e como eu sou um número para a faculdade, para a instituição, como todos nós somos, eu entrei no Reclame Aqui, fiz uma reclamação e a coisa resolveu. Tudo está funcionando agora. Então, eu espero assim... que você não tenha colocado meu nome no Reclame Aqui. Não, eu coloquei da instituição. E colocaria de novo se a coisa não funcionasse. Então, assim, agradeço a paciência do senhor, dos outros professores, mas eu estou assistindo as aulas, acho que a sua segunda, a sua terceira aula, eu tô super atrasado, porque eu não tenho só a aula do senhor para assistir.
tem aula de constitucional, e enfim. Né? É muita coisa. Então, é muita coisa. Então, eu estou vindo lá de trás ainda, por isso que eu estou te perguntando, e eu estou meio perdido, eu estou voando, porque... Não. Mas você tá não é dúvida só sua. O aluno, em todos os semestres que eu dou essa disciplina, as dúvidas, elas são iguais, entende? Então, eu tenho que esclarecer porque, principalmente nesse momento, né, eu não posso deixar nenhuma obscuridade, porque nós estamos tendo aulas virtuais, né? Nós estamos tendo aulas à distância, e também tem um perigo, né? De dizerem depois que eu mandei os alunos fazerem pesquisa de campo. Aí eu posso ser até acusado com uma tentativa de professor? homicídio. Professor. É absurdo, porque com essa Covid que está tendo, nem pode sair. Mas a minha pergunta... a roupa do Rogério. O Rogério é que sai todo empacotado. Eu digo, olha... Eu saio mesmo, viu? Ô, professor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu fui a última pessoa que saiu do buraco de Pinheiros, lá daquela tragédia que teve. Eu sei que eu fui o último. Eu tenho uma... Você sabe que a advogada foi sugada ali, né? Foi. Morreram muitas pessoas ali. Eu fui o último a tirar, ganhei medalha de honra e tudo na época, enfim. Eu vi o pedaço das pessoas depois que passou tudo, depois que a televisão passou, enfim. Mas focando na aula, o que eu queria perguntar para o senhor, no dia 3/6, que é para enviar o projeto. É o projeto, né? Isso tudo que a gente falou aqui, né? Ah, tá. Perfeito. O outro slide lá que eu mostrei, o branco lilás, ele tem toda a estrutura. Vocês vão me mandar tudo aquilo já arrumadinho naquela estrutura, com as páginas, né, correspondentes, tudo bonitinho lá, capa, tudo certo, tá? Perfeitamente. Obrigado, viu, professor? Nada. Professor. Oi, Sabrina. Deixa eu perguntar, o fichamento que o senhor passou, vai continuar a mesma data, dia 28, para entrega? Não, vai ser... os dois trabalhos para o dia 3. Certo, e no mesmo e-mail que a gente enviou no último trabalho, né? Certo, tá bom. Tá. Obrigada. Higino.oliveira@anhanguera.com. Não esqueçam que o meu Higino tem um H e um Y. Tá? Certo, obrigada. Ok. Talvez, gente, eu peça para vocês fazerem uma atividade lá do Forms também, tá? Então não se espantem aí. E aí, se eu mandar para vocês um link do Forms, tá bom? Professor. Diga. Oi, Jorge. Oi. Qual que seria essa outra atividade? É o fichamento. Fechamento? Nós temos o fichamento, o projeto, e nós temos um que vocês fazem pelo próprio sistema, que é o Forms. Lá no portal do aluno mesmo? Exato. Não. Eu mando um link, e aí vocês clicam, como vocês fazem para ingressar na aula, só que aí vocês vão abrir lá uma página de exercício. Aí vocês têm que responder as questões por lá mesmo. Lá não seria esse link, estaria, né? Na unidade 3. O professor Isaías, só uma informação. Por exemplo, assim, o senhor vai estar passando mais esse outro trabalho. Não teria condições de o senhor deixar esse outro para um outro semestre? Porque professor, trabalho. Eu sou contabilista e eu nunca trabalhei tanto nessa época de Covid-19, porque eu tenho que fazer rescisões em empresas, contrato de suspensão de contrato, eu tenho que fazer diversas coisas e eu estou assim, olha, até um dia atrás aí eu liguei para Franciele para saber o que tinha, para ver se eu não tinha deixado passar alguma coisa. Eu sei. Eu vou ver porque a gente tem que ali uns pontinhos, né? Perfeito. E aí eu vou ver como é que eu organizo lá. Se eu conseguir dividir lá os pontinhos com os trabalhos que vocês vão me apresentar, aí não é necessário. Se for ainda necessário, aí eu passo
trabalho. Eu vou ver Se lá. o senhor puder, eu agradeço. Eu estou avisando para vocês não serem pegos de surpresa. Né? Perfeito. Aí vocês perfeito. Vão, e tem um link para fazer uma atividade. O professor não falou nada. E eu vou ter que. Eu estou aplicando bastante nas apostilas, nas leituras, devido às provas também que estão por vir, né? Inclusive, nós temos aí uma prova de processo, direito processual, que é todo o conteúdo, e temos que já entregar agora no dia 3/6 também um trabalho, e vamos ter mais uma prova também. Mas, se o senhor puder, eu agradeço. Caso não, vamos embora, manda e a gente resolve. Tudo bem, Isaías. Tá bom? Muito obrigado, hein? Nada. Mais alguma questão, gente? Qual seria o e-mail mesmo, professor? Oi, Jorge. Como é? Qual seria o e-mail mesmo? O meu e-mail? Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela, porque só escrevendo, né? Não é muito fácil. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vocês estão vendo a minha tela de computador aí? Uhum. Sim. Então vou escrever aqui. Abriu. Aqui. O meu e-mail é esse aqui. Só que é tudo em caixa embaixo, em caixa minúscula. Deixa eu ver se eu aumento o tamanho. É esse meu e-mail. Tá bom? Ok. Obrigado. Nada. Professor. Diga, Vanessa. Quanto que vai valer esse projeto? Agora tem que olhar lá na página de vocês. Eu posso responder isso depois? Pode sim. Eu tenho turmas que eu tenho que lançar 1.500 pontos e tenho turmas que eu tenho que lançar 1.000. Então eu tenho que olhar direitinho qual é o caso de vocês, porque senão eu vou falar para você o ponto de uma outra turma aí, né? Vocês vão pular no meu pescoço. Não, professor, sem problema, é só para saber mesmo. Eu tenho que ver, porque eu pensei que as turmas todas tivessem a mesma pontuação. Mas quando eu fui lançar o outro, eu vi que não. E tem uma turma, umas turmas que menor, são maior. Então, para algumas são mais 500 pontos, para outras eu tenho que lançar mais 1.000, tá? Então, eu tenho que ver qual é o caso de cada uma. Tá bom. Tá bom? Então, eu vou ver direitinho, aí eu aviso por WhatsApp. Tá bom. Tá? Mais alguma coisa, gente? Eu agradeço a participação de vocês. Nós tivemos 35 alunos hoje, não é? É um fato histórico. Como é? Aí sim. Exatamente. E aí, vocês agora vão sossegar, né? Acalmaram a ansiedade, eu acho. Todo mundo calmo, não é? A ansiedade só vai passar depois que eu ver minha nota lá no AVA. Exatamente isso. Então vai demorar. Pelo jeito, tá bom?